Olá, bom dia. Hoje é 1/3 de 2025, 1 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, parte 2191. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Estou sóbrio, lúcido, para a honra e a glória de Deus é nas Escrituras Sagradas. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é unigênito? É o único filho que ele tinha na eternidade, lá no céu. Ele enviou, o Espírito Santo veio sobre Maria, e o poder de Deus fez com que o Espírito Santo trouxesse Jesus e ele entrasse e ela concebesse e fosse gerado Jesus dentro da barriga de Maria. Ele nasceu como uma criança normal, como qualquer criança nasce. Cresceu como qualquer criança, se tornou um adulto, mas era o Filho de Deus encarnado. O poder de Deus fez isso. Então, Deus enviou ele. Unigênito significa único filho. Era o único filho que Deus tinha lá. E ele é o único filho de Deus. Nós somos filhos de adoção de Deus. Através de você aceitar Jesus e se batizar, você passa a ser filho de Deus no mundo espiritual. Você é um filho de Deus, nós temos Pai como nosso Pai Celestial, porque Ele nos trata como Pai. Ele nos ama como Pai, Deus. Ele trata nós como filho, porque nós somos criatura dele. Ele é que permite ele é que permite o ser humano nascer sobre a face da terra. Ele é que permite as mulheres engravidar, os homens gerar as mulheres, engravidarem as mulheres, terem contato e nascerem as crianças. Ele é que permite. Quando Deus permite, então nós temos ele como Pai Celestial. Mas você não é filho de Deus, você é filho do seu pai e da sua mãe. Deus é o Pai Celestial no sentido de Ele nos abençoar e ter nós como filho, de nos tratarmos como filho e querermos o nosso bem como filho. Ele trata nós como filho de Deus. Ele tem nós como filho dele. Ele quer nos salvar e quer que nós vá morar com Ele na eternidade. Ele quer que nós moramos com Ele na eternidade. Ele quer que nós moremos com Ele na eternidade. Por isso que Ele enviou Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele não quer que o ser humano pereça, Ele quer que o ser humano tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, tem que crer em Jesus. É aceitar, se batizar, é seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. É crer nele, seguir os ensinamentos. Amar, perdoar, ter misericórdia, fazer o bem, ser pacífico, não fazer o mal ao próximo. É isto. Poucas pessoas e muitas pessoas entendem, poucas pessoas obedecem, muitas pessoas obedecem. Então nós temos aqui seguir esse segmento, esses ensinamentos, esses mandamentos de Jesus, para que nós não sejamos condenados, para nós não sermos condenados. Então, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio, Deus enviou ele, não para condenar nós, mas para que nós fôssemos salvos por ele. Então quem aceita Jesus e quem se batiza, quem segue os ensinamentos, os mandamentos dele, não será condenado, será salvo. Versículo 18. Quem crê nele, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então, crer é bom que a pessoa não é condenada, mas não crer, a pessoa já está condenada. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, as obras más, atitude, prática má, desejo mau, vontade má, intenções má, é que impede o ser humano de crer e de obedecer Jesus.
Amar mais as trevas do que a luz, do que a palavra, do que os ensinamentos e mandamentos, do que a vontade de Deus, é que impede o ser humano de ser salvo. Então, 2 Reis, capítulo 15, versículo 36 em diante. Ora, o mais dos altos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Então está tudo escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá. Então tudo que você faz de bom e de ruim é escrito. Tudo que você faz em cima da terra é escrito lá no céu. Lá no céu tem livros. Você acredita que no céu tem livros? E os anjos escrevem tudo aquilo que você faz? De bom, de ruim, de certo, de errado, de injusto ou de justo, de agradável a Deus ou não. Isso é muito sério. Tudo é escrito. Por isso que não tem condição da pessoa se livrar da justiça eterna, a não ser que aceite Jesus, a não ser que peça perdão, a não ser que se arrependa dos pecados que cometeu, do mal que tiver feito, ou da injustiça. Aí a pessoa é salva. É porque de tantas pessoas não falarem acerca disso, a pessoa acha estranho isto. E pensa que é errado. Pensa que é uma mentira. Pensa que não se deve acreditar, que não se deve seguir isto. Porque ninguém ouvia. Ninguém falava. Então tem que falar. A pessoa tem que ouvir, a pessoa tem que crer, a pessoa tem que obedecer, tem que crer para poder ser salvo. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o impressionante aqui na história de Jotão é que Jotão não conspirou contra ninguém e nem ninguém conspirou contra Jotão. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizeram Uzias, seu pai. Nem ele conspirou contra ninguém, nem ninguém conspirou contra ele. Aqui mostra o plantio. Geralmente as pessoas colhem o que plantam. Às vezes a pessoa colhe aquilo que nem plantou, aquilo que nem fez. Às vezes uma pessoa não fez algo que é mal, algo que é ruim, e a pessoa colhe às vezes aquilo que é mal, aquilo que é ruim, às vezes colhe alguma injustiça. Às vezes acontece na terra da pessoa colher algo assim, mas geralmente a pessoa colhe aquilo que plantou. Por isso que eu digo para você, plantou é aquilo que a atitude, a prática que fez em cima da terra. A pessoa colhe segundo as consequências que Deus permite na vida da pessoa na terra e na salvação é segundo aquilo que você, segundo das suas atitudes, segundo as suas práticas. Então Deus abençoe você e sua família. Se você seguir Jotão, você vai se dar bem na vida. Vida eterna.